Olá, este é o programa Educação e Eles, transmitido pela TV Unifev. Zygmunt Bauman, sobre a incerteza, disse assim: a incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja o motor de atividades humanas. Escapar da incerteza é o ingrediente fundamental presumido de todas e quaisquer imagens compostas da felicidade genuína. Adequada e total, sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte que recua quando se tenta chegar mais perto dele. E para falarmos então sobre o cuidar por meio de medicina alternativa, tenho aqui ao meu lado a Cristiane Oliveira Jordão. Tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Vou ler um pouquinho do seu currículo. A Cristiane, eu vou aqui falar sempre Cris, né? Porque eu conheço como Cris. Ela possui graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestrado em Fármacos e Medicamentos pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é docente do Centro Universitário de Votuporanga e tem experiência na área de farmácia com ênfase em farmacognosia. Isso mesmo. É isso mesmo, né? É difícil mesmo. Um pouco a pronúncia, para vocês que estão acostumados, né? Ô Cris, há quanto tempo você dá aulas na Unifev? Olha, eu estou aqui na Unifev há 13 anos. Há 13 anos. 13 anos. Começou então em 2005. 2005. E sempre lecionando as mesmas disciplinas? Então, sempre nessa área mais voltada para os produtos naturais, a fitoterapia, a farmacognosia. A farmacognosia é uma disciplina de algum curso aqui da Unifev? Então, a farmacognosia é um curso, uma disciplina, né, que está inserida no curso de farmácia. Então, é uma disciplina específica, restrita à área farmacêutica. Entendi. E você só dá aula no curso de farmácia? Eu dou aulas no curso de farmácia e biomedicina. E na biomedicina é essa disciplina ainda, ou muda? É um ramo dessa disciplina que é a toxicologia. Entendi. Né? Então, depois, se você quiser, eu te explico melhor como que funciona, como que, o que é essa disciplina. Sim. Bom, então vamos especificar mais uma coisa. O que é a farmacognosia, Então, o termo farmacognosia vem do grego, né? Fármaco quer dizer fármaco, medicamento, droga. E gnosia, conhecimento. Sim. Então, a farmacognosia, ela vai estudar todas as substâncias de origem natural. Ah, entendi. Então, tudo que é isolado, né, toda substância que tem algum tipo de atividade, seja uma atividade biológica, farmacológica ou toxicológica, ela é estudada pela farmacognosia. Então, a gente estuda desde o isolamento dessa substância até o preparo do medicamento, né? Mas tudo de origem natural. É uma disciplina teórico-prática, mas assim, durante o curso a gente tem muita prática. Manipulação, né? Então, a gente ensina o aluno como extrair substâncias de plantas, né? Nós trabalhamos, né, com as plantas, então, como que se extrai uma substância de planta, como a gente faz a identificação dessa planta. Então, envolve muito da química orgânica, né, reações químicas, né, para a identificação de substâncias. Ô Cris, e por que a escolha de farmácia na sua vida? Então, a minha história com a farmácia começou na minha infância, na realidade. Porque quando eu era criança, minha mãe me diz, né, até hoje, mas eu me lembro muito bem, que a gente tinha um quintal muito grande na minha casa, tinha várias plantas e tal, e eu coletava as plantas, eu tinha minha mesinha, colocava
essa mesinha debaixo de uma goiabeira. E lá eu começava a amassar, preparar os meus xaropes, jogava os medicamentos da minha mãe, os xaropes que eu tinha em casa, para envasar os meus extratos, os meus elixires lá. Então, eu já tinha, né, na infância, a minha farmácia, então eu manipulava os meus produtos ali. Então, foi assim que começou a minha história. Em algum momento da sua vida você falou assim, não, não é isso, depois na sua adolescência, não, não é isso, ou sempre foi voltado para essa questão da farmácia? Então, eu sempre disse que eu iria fazer farmácia porque eu gostava de manipulação. Eu queria ter uma farmácia de manipulação para preparar fórmulas e tal. E segui até o colegial, mas aí depois chega na época, né, de a gente decidir alguma coisa. Eu comecei a pensar em fazer direito, até, na realidade, eu prestei direito, passei em direito, mas também prestei farmácia. E aí passei em farmácia, passei em direito, minha mãe chegou para mim e falou, e aí, o que você vai fazer agora? Eu falei assim, eu vou seguir meu coração, eu vou fazer farmácia. E apesar de que porque a minha família é de Auriflama, né? E na época, né, em 1991, que faz muito pouco tempo, não havia faculdade de farmácia aqui na região. Eu acho que nem Rio Preto, era Araraquara, Piracicaba, e eu acabei, né, saindo de casa com 17 anos. E fui, nunca, uma menina do interior. Sim, exato. Nunca, assim, tinha saído de casa. Eu falei, não, eu vou porque eu quero, é isso que eu quero fazer. E, assim, não me arrependo em nada, porque eu acho que a farmácia me abriu, né? Me abriu um leque muito grande, me abriu um mundo novo. Cris, e o seu doutorado, a sua tese foi em quê? Então, a minha tese foi nessa área de produtos naturais, em farmacognosia. Eu isolei uma substância de uma planta que é nativa do Cerrado de Minas Gerais, né? É chamada, lá em Minas Gerais, ela é chamada de arnica, né? Mas a gente sabe que existem várias espécies de arnica, mas o nome popular é arnica, agora o nome científico é bem complicado. Eu imagino, como tudo, Liquinófora é o nome. E aí eu fiz o isolamento, identificação de substâncias e avaliei a atividade anti-inflamatória. Então, a gente conseguiu, né, com o fechamento do doutorado, concluir que a planta realmente ela tem essas propriedades, né, propriedade anti-inflamatória, né? E a arnica então, foi um conhecimento que você teve no doutorado ou você já vinha pensando nela desde a sua graduação? Então, não, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com plantas, né, atividade biológica de plantas, conhecer as substâncias que estavam presentes nas plantas, mas quando a gente chega, igual lá na USP em Ribeirão Preto, cada pesquisador ele tem uma linha de pesquisa, né? Então esse meu orientador, ele já vinha trabalhando, né, com essa espécie, né, com várias espécies, né, dentro desse gênero que eu te falei. E você chegou a qual conclusão? Então, eu cheguei à conclusão que a arnica lá de Minas Gerais tem realmente atividade anti-inflamatória. Então, a população é muito interessante, né? Porque o estudo científico, ele vem para validar o conhecimento popular. Exato. Né? Então, essa planta já era utilizada há séculos e séculos pela população. Então, conta-se que quando vieram os portugueses, né?
não tinha medicamento, ou às vezes os medicamentos eles vinham de navio, muitos medicamentos se perdiam, né, porque o prazo de validade e eles tinham que lançar a mão do que eles tinham ali, né? Então eles começaram a utilizar essa planta para o tratamento de inflamações, né, contusões, e por isso que deram o nome a ela de arnica, porque a arnica originalmente é uma planta europeia, né? A arnica montana, né? Da região lá dos Alpes, né? Eu sempre imaginei italianos. Que fosse uma coisa nossa. Não, a arnica é a arnica montana que vem de lá, mas aí eles procuraram uma planta que tinha uma atividade parecida. Né? E encontraram nessa espécie aí do cerrado. É engraçado como o senso comum produz, né? Ele nutre a ciência. Muito. Esse senso comum. Principalmente nessa área de fitoterapia, de farmacognosia, as grandes descobertas, elas foram feitas, né, muitas vezes a partir do conhecimento popular. Então, esse conhecimento que se reproduz, né, de pai para filho, de avô e assim, que vai sendo passado de geração a geração, ele é muito válido, né? Apesar de ser um conhecimento empírico, da tentativa e do erro, né, a gente tem, assim, inúmeros casos aqui que a gente poderia ficar falando horas, né? Da literatura científica que valida, né, o conhecimento popular. Ô Cris, e a gente sempre falam para nós que somos professores, além de dar aula, você só dá aula, né? Assim, eu queria saber de você o seguinte, você só dá aula ou você tem outra atividade também, além da docência? Não, então, eu, assim, faz mais ou menos um ano, né, que eu comecei a me dedicar, né, a uma extensão disso tudo que eu já venho fazendo, né, que são as terapias quânticas orientais. Então, eu tenho um espaço, né, um consultório, onde eu trato, né, com essas terapias, né, essas terapias orientais. Né, e há quanto tempo? Mais ou menos um ano. Um ano? Isso. Ah, não faz muito. Não, não faz muito tempo. Decidiu. Não. Mas assim, é um caminho que eu já venho, porque eu já venho fazendo muitos cursos, então é uma coisa que eu já venho trilhando há tempos, e aí eu começar a atender só foi como se diz, um objetivo alcançado. Um objetivo, né, a mais. Um objetivo a mais. Além de né? Que partiu de todo esse trabalho que você vem realizando na sua vida. De todo esse trabalho acadêmica. Na minha vida acadêmica. Né? Que legal isso. Mas é que eu sempre falo que quando a gente é picada pelo bichinho da curiosidade, do conhecimento. A gente nunca para. Não Igual tem você estava me dizendo, eu estou fazendo direito. Exato. A gente, uma vez que a gente começa, eu acho que o conhecimento é uma coisa fantástica, né? Abre a mente, te abre portas. Né? Ainda bem. Ô Cris, no segundo bloco, eu vou querer que você fale um pouquinho mais dessas terapias alternativas, medicina alternativa, e me conte um pouquinho também, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os resultados que você já teve assim com a experiência que você tem. Tudo bem. Ok? Ok, então vamos dar um tempinho e voltamos no segundo bloco. Até lá.